Olá, geração eleita, paz do Senhor a todos. Desta vez, a jovem a partilhar a palavra sou eu, quem deu-me a mim. E vou partilhar convosco um tema que durante todos estes últimos tempos tem estado no meu coração, que é sobre as escolhas. Escolhas que nós fazemos, escolhas que podem trazer consequências ou que nos podem trazer benefícios para amanhã e para o nosso futuro mais longo. Então eu queria começar por partilhar convosco dois versículos que está em Provérbios 19, 21, que é o primeiro que eu vos vou ler, e diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Portanto, vocês têm que entender se as vossas escolhas, se aquilo que vocês buscam, se os vossos sonhos estão de acordo com aquilo que o Senhor tem para vocês ou não. Porque por vezes nós tentamos persistir em algo, mas isso não está nos planos do Senhor para a nossa vida e não vamos conseguir. Vamos estar a remar contra a maré e vamos estar a gastar energia. Portanto, o melhor para não gastarmos energia desnecessária será orarmos e pedirmos direção ao Senhor. Ok? Próximo versículo. Está em Romanos 2, do 6 a 8, e diz: Deus restituirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas e rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Portanto, atenção, temos que ter atenção naquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós queremos seguir, se está de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina, daquilo que é certo, daquilo que é errado, para que não nos suceda isto que fala no versículo, onde diz que haverá indignação para os que são egoístas, rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Isto é o que acontece àqueles que decidem fazer algo, decidem buscar algo que está fora daquilo que o Senhor nos ensina que é certo ou errado na sua palavra. Eu agora gostava de partilhar convosco 3 histórias que nos ensinam algo acerca de escolhas tomadas e o que é que aconteceu. Vamos falar um pouquinho sobre Paulo e Silas, vamos falar também sobre Jonas e vamos falar sobre Davi. Eu gostava de começar por Jonas. Jonas, eu acredito que vocês conhecem estas 3 histórias das quais eu vou falar. Então, Jonas, o Senhor falou com ele para que ele fosse a Nínive falar com aquele povo, porque aquele povo, aquela cidade estava a fazer algo que estava a indignar o coração do Senhor. E então Jonas foi chamado pelo Senhor para ir pregar a palavra de Deus a toda aquela gente. Mas o que é que o nosso amigo Jonas decidiu fazer? Ele decidiu fugir. E então apanhou um barco que ia para Tarsis. Ele queria fugir para Tarsis. E então o que é que aconteceu? Deus enviou uma grande tempestade no mar, a qual atingiu o barco onde Jonas ia. E todos clamavam ao seu Deus porque a tempestade era muito grande, o barco estava prestes a afundar. Cada um clamava ao seu Deus e Jonas estava lá no cantinho, escondidinho, porque sabia que a culpa daquilo tudo era dele. Até que chegaram ao pé dele e disseram: Oh Jonas, clama ao teu Deus, nós estamos a clamar ao nosso Deus e nada acontece. Foi quando Jonas decidiu confessar que o culpado de tudo aquilo estar a acontecer no barco era ele. Ele sabia que tinha errado, que tinha fugido de Deus e sabia que aquilo era a ira do Senhor. E decidiu abandonar o barco. Abandonou o barco e foi engolido por um grande peixe. E não vou prosseguir na história de Jonas porque o que eu quero partilhar convosco está aqui nesta parte sobre a tempestade. Muitas vezes nós tomamos más decisões, fazemos más escolhas e não estamos nem aí porque pensamos: mesmo que isto corra mal, o problema é meu.
Será que o problema é só teu e será que o problema é só meu? Não. Jonas tinha errado e pôs-se no barco. Todos os que estavam no barco passaram pela tempestade. Todos correram risco de vida, até ao momento em que Jonas saiu. Então, lembra-te que uma má escolha, a consequência não é só para ti, a consequência é para todos aqueles que estão à tua volta. Certo? Vamos agora aqui ao Senhor Davi, ao Rei Davi. Rei Davi, eu quero falar sobre aquela parte da história do Rei Davi em que ele cometeu o adultério. Então, Davi decidiu não ir para a guerra, decidiu estar com o tempo livre e disponível. E como todos sabemos, muitas vezes falamos esta frase do mente vazia, a oficina do diabo. Então, estamos muito desocupados e começamos a imaginar coisas que, atenção, ou buscamos o Senhor, ou então o inimigo vem ocupar a nossa mente com coisas que não interessam. Então foi o que aconteceu com o nosso amigo Davi. Davi, com tantas concubinas que tinha, teve que ir pôr os olhinhos numa mulher casada. Pôs os olhos nela, desejou-a, procurou informações sobre ela, sabia quem ela era e ambos cometeram o pecado. Ambos cometeram o pecado. E o que é que eu quero partilhar convosco aqui? Davi, para encobrir o pecado que tinha cometido, para que não chegasse aos ouvidos do povo que ele tinha cometido o adultério, o que é que ele fez? Ele teve que mandar, através de Joabe, matar Urias, colocando Urias era o esposo, o marido da mulher com quem ele cometeu o adultério. Mandou matar Urias colocando-o na frente da batalha, propositando a sua morte. Ou seja, o que é que eu quero chegar aqui com este pedacinho desta história? Pecado gera pecado. Então depois acaba por ser uma bola de neve. Uma má escolha vai gerar outras, muitas más escolhas. E obviamente a consequência vai vir. O que é que o Senhor fez com Davi por causa desta série de pecados? Eu quero partilhar aqui com vocês. O Senhor disse para Davi: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Ok? Então, más escolhas vai gerar consequências. Más escolhas vão gerar outras más escolhas. Acaba por ser uma bola de neve. Foi o que aconteceu com o nosso amigo Davi. Mas Davi depois arrependeu-se de coração. Ok? Nós também podemos fazer. É natural do homem por vezes errar. Mas que nós acima de tudo saibamos depois reconhecer o nosso erro e verdadeiramente nos arrependermos e pedirmos perdão ao Senhor. Vamos agora aqui a Paulo e Silas. Vamos ter agora aqui um bom exemplo de uma boa escolha. Paulo e Silas foram presos porque estavam simplesmente a falar sobre Jesus. Foram presos, foram açoitados. Todos sabem que as prisões lá naquele tempo não tinham nada a ver com as prisões de hoje. Passavam mesmo muito mal, era mesmo muito complicado, momentos difíceis, num sítio úmido, num sítio com, acredito que com ratos, enfim. Então, Paulo e Silas, sabendo que tinham sido presos inocentemente, porque estavam a pregar a verdade, eles não escolheram entristecer, eles não escolheram murmurar, eles não escolheram, sei lá, reclamar e revoltarem-se. Eles escolheram adorar ao Senhor. Paulo e Silas oraram, Paulo e Silas adoraram e a consequência dessa boa escolha foi que, como todos sabem, a terra tremeu e as prisões caíram e eles foram libertos. E boas escolhas trazem outras boas consequências, ao contrário de Davi. Aqui depois temos um outro acontecimento que eu achei interessante partilhar com vocês, sobre o carcereiro. O carcereiro, como viu Paulo e Silas saírem,
ele ficou muito indignado, ficou em pânico e queria tirar a própria vida. Paulo e Silas conversaram com ele, tiveram também na casa dele, conseguiram que ele não tirasse a sua vida, foram à sua casa, estiveram com o carcereiro e com a sua família, e graças ao testemunho de Paulo e Silas, graças à partilha de Paulo e Silas sobre a palavra do Senhor, o carcereiro e a sua família creram no Senhor. Ok? Então, boas escolhas, bom testemunho. Não precisas fazer muito para que pessoas sigam a Cristo. Muitas vezes vale mais não falar muito e fazer. Aquilo que tentas falar, tenta fazer, que o teu testemunho vai fazer com que as pessoas creiam no Senhor. Amém? Agora, eu queria partilhar aqui também, que é a parte mais interessante, sobre a primeira grande má escolha da humanidade. O primeiro grande pecado e que gerou a destituição do homem da glória de Deus, que foi o pecado de Adão e Eva. Então eu queria falar aqui sobre vários pontos. Satanás induziu Eva a errar. Eva estava sozinha, aproximou-se da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. O Senhor tinha-lhes dito que podiam comer de toda a árvore do jardim, menos da árvore do bem e do mal, como todos conhecem. Então Eva decidiu aproximar-se da árvore. Logo, a serpente aproximou-se, simbolizando Satanás, e induziu Eva a errar em 3 fases. E era sobre isto que eu queria falar com vocês. A primeira, disse-lhe assim, e é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Disse-lhe a serpente para Eva. Então a serpente aqui quis colocar dúvida em Eva, dizendo, então, mas Deus não te disse para comeres de toda a árvore? Colocando-lhe a dúvida. A segunda fase do procedimento de Satanás foi, certamente não morrereis, disse a serpente. Aqui o diabo colocou desconfiança à ordenança divina, aliando à consequência de transgressão. Colocou desconfiança no coração de Eva. E finalmente, a serpente disse-lhe, porque Deus sabe que no dia em que comeres, se abrirão os vossos olhos, e sabereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, pôs ali curiosidade no seu coração. 3 fases com o qual Satanás jogou para induzir Eva a pecar, que foram a dúvida, a desconfiança e a curiosidade. E é isso que Satanás faz no nosso coração também, para que nos induzir a tomar más decisões. Apresenta-nos uma bandeja onde apresenta dúvidas, se calhar até nem tem assim tanto mal, se calhar até aquele plano do Senhor nem era bem assim, posso ir por aqui. E a curiosidade, como é que vai ser isto? Deixa-me cá experimentar. É assim a astúcia do inimigo, apresenta-nos estas bandejas assim para nos induzir em erro. Então, atenção, por isso é que a palavra nos diz para estarmos constantemente em oração, vigiai e orai, e para estarmos constantemente em oração, para que estas dúvidas não venham entrar no nosso coração. Amém? Quero terminar rapidamente com um último versículo que está Jeremias 32, 38 ao 39, e diz, eles são o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida para o seu próprio bem e os seus filhos e descendentes. Atenção, a tua má decisão não vai ser só para ti, nem para quem está ao teu redor hoje. A tua má decisão pode ser também bem lá na frente. Um dia queres ter filhos, aqueles que já têm filhos também, atenção, a tua má escolha trará com certeza consequências para os teus filhos e para as suas descendências. Então, malta, atenção às vossas escolhas, ponham as vossas dúvidas em oração, ponham as vossas decisões em oração, peçam ajuda a alguém, a quem tenha mais experiência de vida que vocês, falem com o pastor, com o vosso líder de jovens, connosco, que estamos a ajudar também, ok? Contem connosco.
Beijinho, amamos-vos. Fiquem bem.